programa de fé e esperança que tem um compromisso de levar até você a palavra do nosso Deus. Hoje, em especial, vamos aprender um assunto muito importante e muito relevante para os dias em que estamos vivendo. Convido você e a sua família juntos a abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Apocalipse, capítulo 7. E hoje vamos aprender um pouco mais da vontade de Deus para minha e para a sua vida. Então, chega mais, vamos abrir o texto sagrado e vamos aprender a vontade de Deus para minha e para a sua vida, tá bom? Então vamos lá? Livro de Apocalipse é um livro fácil de achar, é o último livro da Bíblia, tá bom? E fica fácil de nós acharmos. E hoje vamos estudar um pouco sobre o capítulo 7 do livro de Apocalipse, é um tema muito interessante. Hoje eu e você vamos entender que Deus ele tem um chamado especial para minha e para a sua vida. Então chegue mais, pegue aí a palavra do nosso Deus. É importante que nesse momento você abra a Bíblia, porque agora você e eu vamos, nesse momento, aprender um pouco mais do que Deus deseja para mim e para a tua vida, tá bom? Pega a Bíblia aí, traga mais próximo de você. Pega a caneta também, vamos grifar o que tivemos que grifar e juntos vamos aprender um pouco mais aí das profecias do Apocalipse. Lembrando que Apocalipse é um livro que em todas as promessas da Bíblia se encontra aqui. É um livro que descreve a minha e a sua vitória. É um livro que descreve a minha e a sua felicidade. Amém? Então chega mais, pegue aí a Bíblia e vamos aprender hoje. Em especial vamos falar aí dos 144 mil e a grande multidão dos glorificados, tá bom? Pegou a Bíblia? Muito bem. Abriu aí no livro de Apocalipse, capítulo 7? Abriu? Então fecha seus olhos e agora vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu nome, Senhor, porque agora um milagre acontece em nossas vidas. Quer abrir a tua palavra, Senhor, e entender um pouco mais do teu texto sagrado. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados. Nos dê humildade dos altos céus a abrir a tua palavra para juntos explorarmos o texto sagrado. Que nesse momento todos os teus filhos que agora encontro reunidos aqui através dessa transmissão possa sentir a presença do Senhor ao lado de cada um deles. E o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos a escrever o texto sagrado possa agora estar nos auxiliando na compreensão do mesmo. Por favor, Senhor, afasta de nós tudo aquilo que impede o teu agir em nossas vidas e, mais uma vez, vivifica a tua obra em nossas vidas. É que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos então agora direto para o texto sagrado e vamos ver algo muito interessante aqui. Vamos então ler aí, livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 em diante. Acompanhe comigo a leitura que diz o seguinte: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores alguma. Esse é algo muito interessante, porque o apóstolo agora começa a descrever a visão do capítulo 7. Você que acompanhou o nosso último programa dos selos, você viu que existem 2 perguntas que foram feitas no capítulo, nos selos, que eu falei para vocês que essas 2 perguntas iam lançar luz para nós para os próximos estudos. Uma dessas perguntas está registrada no capítulo 6 do livro de Apocalipse, aqui no versículo 17. Bem próximo aqui do capítulo, fica fácil você acompanhar. Olha só o que está dizendo. Diz assim, ó: Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Nesse momento, os ímpios que estão fugindo da presença de Deus, está agora dizendo que ninguém pode permanecer diante da presença de Deus. O capítulo 7 entra agora em questão para responder essa pergunta. Será que de fato alguém pode permanecer na presença de Deus? Será? Lembrando que essa pergunta que os ímpios agora fazem, reflete a mesma acusação que Satanás fez no início da humanidade, quando ele estava criando o conflito no céu, que nós vamos estudar isso mais no capítulo 12, onde ele diz que a lei de Deus é impossível o ser humano guardar, que Deus é tirano, que ninguém pode obedecer às suas ordens. Não é isso? E aqui é a mesma pergunta, agora de uma forma diferente. Os ímpios que estão fugindo da presença de Deus porque rejeitaram todo apelo, todo convite para que eles pudessem viver diante de Deus, agora eles estão dizendo o seguinte: será que alguém pode subsistir diante de Deus? E agora Deus dá uma resposta para mim e para você e para todo o universo, dizendo que sim, há possibilidade de permanecer diante de Deus. Capítulo 7, então, versículo 1,
Algo extraordinário está acontecendo aqui. O apóstolo João, ao descrever a sua visão, ele diz o seguinte, que depois disso, dos selos que ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. E aí você sabe que a terra não é quadrada, mas aí existem os 4 pontos cardeais, não é isso? Ou seja, o apóstolo agora vê um anjo em cada ponto da terra. E aí é interessante que esses anjos, eles não estão parados, eles estão fazendo alguma coisa. Sabe o que é? Eles estão segurando os ventos para que, conservando os 4 cantos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E aí você vê terra, você vê falar aqui sobre mar e sobre árvores, ou seja, todo o globo terrestre, todo o território do globo. E aí, é interessante agora você acompanhar comigo no versículo 2, vamos ler até o versículo 3, olha só. Versículo 2, capítulo 7, diz o seguinte: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos dos nossos Deus. Amém? Muito bem, então vamos agora explorar um pouco mais esses 3 versículos. O primeiro versículo fala que esses 4 anjos estavam nos 4 cantos da terra, segurando aí os ventos para que não soprasse sobre o mar e não soprasse sobre as árvores. E aí você vai aprender futuramente no Apocalipse que mar significa povos, não é isso? A água significa povos. E árvore significa, sabe o quê? O povo fiel de Deus. Nesse momento, eles estão segurando para que esses ventos não soprem contra o povo de Deus. E você quer saber o que significa vento na Bíblia? Então venha comigo no livro de Jeremias. Nós vamos aprender no capítulo 49 do livro de Jeremias, versículo 36 e 37. Olha só o que diz a Bíblia. Diz assim: Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venha os fugitivos de Elão. Muito bem. Você viu aí então que Deus, ele faz uma profecia dizendo que traria os ventos sobre Elão, ou seja, traria guerras contra Elão. Tá bom? E aí agora você entende que vento significa guerras, dificuldades, mas nesse contexto aqui, além de significar guerras, significa paixões humanas que são controladas pela atuação desses anjos e pela atuação do Espírito Santo. Esses anjos estão para soltar os ventos, mas há uma ordem expressa vindo do céu, dizendo para que esses ventos sejam contidos, porque uma missão precisa ser realizada na terra. Esse anjo, ele precisa colocar o selo de Deus vivo nos fiéis. E aí eu faço uma pergunta para você. Você deseja ter o selo de Deus vivo sobre sua vida? Você tem esse desejo? Então, muito bem, o céu está empenhado para que nada aconteça, para que eu e você temos noção, para que eu e você temos entendimento, para que nós possamos ter aí o selo de Deus vivo sobre a nossa vida. Amém? Muito bem, mas aí, Marcos, o que significa esse selo de Deus? Existe algo que a gente pode saber ou não? Muito bem, vamos agora no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Nós vamos encontrar uma pista que vai dizer para nós sobre onde nós vamos encontrar o selo de Deus. Exatamente. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o selo de Deus. Por que é importante saber um pouco mais sobre o selo de Deus? Porque quando nós chegarmos no capítulo 13 de Apocalipse, você vai entender que o inimigo também vai ter o selo dele. E o selo dele é 666, como está escrito no capítulo 13. Mas hoje nós vamos aprender exclusivamente um pouco mais sobre o selo de Deus. Tá bom? Então vamos para o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte: Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Amém? Olha só então o que a Bíblia diz. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos discípulos. Ou seja, já está dando para mim e para você uma dica de onde nós
podemos encontrar os selos de Deus. Onde está esse selo? De acordo com o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, esse selo está na lei do Senhor. Exatamente. Para que você possa entender a questão de selo, quando alguma coisa era selado, a vida de uma pessoa ela era selada, mostrando que ela seria preservada de alguma coisa, ou ela pertence a alguma pessoa. Lembrando que o selo ele tem 3 objetivos, não é isso? Primeiro, identificar a função da pessoa, não é isso? O cargo da pessoa, o nome da pessoa e a sua jurisdição, ou seja, o seu poder de atuação. Muito bem, será que existe na Bíblia algum mandamento que descreve essa atuação de Deus, que descreve essa característica? Mas antes disso, vamos ler o que o livro de Ezequiel diz para nós. Aí eu convido você agora a ir para o livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Olha só o que diz. Ezequiel 20, versículo 12, diz o seguinte. Também lhe dei os meus sábados para que sirvem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Também lhe dei os meus sábados para que sirvem de sinal entre eles e mim, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Agora vamos ler também o versículo 20 do mesmo capítulo. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, que diz o seguinte. Ezequiel 20, versículo 20, diz o seguinte. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte. Santifica os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus que os santifico. Amém? Olha só que interessante. Mais uma vez, a Bíblia está descrevendo agora, no livro de Ezequiel, capítulo 20, que o sábado é um sinal dos adoradores de Deus. Será que na lei do Senhor existe um mandamento que deixa claro o nome de Deus, a sua função e a sua jurisdição? Vamos comigo até o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, e eu quero que você pegue a caneta, e aí agora nós não vamos mais lançar vídeos aí para você, tá? Mas você acompanhe na gravação que vai ficar disponível no canal, Desbravando as Escrituras. Venha comigo então no livro de Êxodo, capítulo 20. Olha só o que é que está escrito. Se existe algum mandamento aqui que descreve o nome, a função e a jurisdição. Êxodo capítulo 20, versículo. Você pode ler na sua casa, mas vamos aqui dizendo o seguinte, olha o versículo 8 do capítulo 20, o que é que diz? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha só, não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o quê? O céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só que interessante. Aqui no 4º mandamento nós entendemos que o nome da pessoa, que é Deus, entendemos a sua função, que é criador, não é isso? Ele criou todas as coisas, e o seu território, que é o céu, o mar e tudo que nele há. Olha só que interessante. Achamos aqui o selo de Deus de acordo com o livro de Isaías descrito aqui, mostrando o nome, a função e o território de Deus. Vamos voltar para o livro de Apocalipse, capítulo 7, e vamos aqui, então, aprender um pouco mais sobre esses homens e mulheres que serão selados antes do final da história da humanidade. Muito bem, olha só. E aqui vem a descrição do versículo 4 até o versículo 8, dizendo que, dizendo o seguinte, então ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. E aí ele vem descrevendo todas as tribos de Israel
e substitui deixando duas tribos de fora. As duas tribos que ficam de fora, de acordo com as outras listas que aparecem na Bíblia, é a tribo de Dan e a tribo de Efraim, que fica de fora desta listagem aqui. Mostrando para mim e para você que essas tribos que aparecem aqui, elas são espiritual, são representativas, são simbólicas. Ela representa o povo de Deus de todas as eras. Mas por que aparecem as 12 tribos aqui? Porque o número 12, matematicamente, de acordo com a questão profética, ela representa a totalidade do povo de Deus. Os 12 patriarcas, que foram a base para o povo de Deus no Antigo Testamento. E os 12 profetas, os 12 discípulos, que foram a base para a igreja do Novo Testamento. E agora, em Apocalipse, aparece as 12 tribos de Israel, representando de uma forma total o povo de Deus. Tá bom? Então aqui você entende que, nesse momento, um anjo está gritando para os outros que estão ali segurando os ventos, para que não solte, até que todos os filhos e filhas de Deus sejam selados, representando essas 12 tribos de Israel. Nesse momento, ele então ouve o número dessas pessoas, que são 144 mil. Agora, no versículo 9, ele diz o seguinte: depois dessas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nesse momento, aqui, responde diretamente a pergunta que foi feita no capítulo 6, no versículo 17, onde os ímpios perguntavam quem é que pode subsistir diante da presença de Deus. Na primeira parte, no capítulo 7, descreve um número de 144 mil selados, representando a totalidade do povo de Deus que iria viver no momento final da história da humanidade, onde os ventos seriam soltos. Agora, no versículo 9 e 10, o apóstolo descreve esse mesmo grupo. Quando ele agora vê esse grupo, ele não fala mais 144 mil, mas ele fala a visão dos glorificados. Ele fala que é uma grande multidão que ninguém poderia, então, enumerar, que são de todos os povos. Lembra que eu falei para você que as tribos representam aí todos os povos de Deus, de todas as nações que serão salvas, mas são representados através das 12 tribos de Israel. E você vai aprender também lá no capítulo 21, que a cidade santa de Deus também, ela recebe o nome aí dos 12 apóstolos também, e o nome das 12 tribos também, que estão tanto na porta como no fundamento da cidade, representando a totalidade, a universalidade da salvação do povo de Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Amém? Muito bem. E aí está descrevendo algo interessante. Versículo 11. Todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, versículo 12, Amém, o louvor, a glória, a sabedoria e ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. A pergunta do versículo 13, agora do capítulo 7, traz uma informação por que essas pessoas venceram, por que essas pessoas conseguiram o direito de estar diante de Deus. Quer você saber o segredo da vitória dessas pessoas? Aparece apenas em 2 lugares no Apocalipse, capítulo 7 e no capítulo 12 de Apocalipse. Olha só o que diz aqui no versículo 13 até o 17. Diz assim, olha: um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe o meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acha diante do seu trono e do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha só que bacana, versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro de Deus que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Capítulo 7 agora descreve que essas pessoas venceram, passaram pela grande tribulação, pela grande dificuldade. Sabe por quê? Porque eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aqui a Bíblia descreve que eles estão de vestiduras brancas.
Sabe o que significa isso? Eles venceram porque eles representam o caráter de Cristo diante da humanidade. Eles têm um caráter novo, esse caráter é dado por Cristo. Agora se cumpre todas as profecias onde que diz que Cristo, onde Deus iria juntar todos os povos diante de si. Lembra lá do Salmo 23? O Senhor meu pastor e nada me faltará, guia-me mansamente às águas tranquilas, tal e tal. Lembra disso? Agora cumpre aqui. Olha só o que o versículo 17 diz. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. Esse é o momento onde que nós estaremos e viveremos para sempre diante do bom pastor. Lembra que o Evangelho de João, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor? Muito bem. Ele fala assim, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Nesse momento, as ovelhas entenderam que Cristo é o pastor e permitiu que Cristo os guiasse e os conduzisse diante da grande tribulação que a humanidade sofre. Essas pessoas escolheram ser apacentadas por Cristo. Agora não vão ter mais dificuldade, não vai ter mais dor, não vai ter mais sede, não vai ter mais fome, o sol não vai mais arder sobre eles, sabe por quê? Porque Cristo irá apacentar cada um deles. Haverá um momento na história do universo, na história bem próxima da humanidade, onde esses anjos irão soltar os 4 ventos e a humanidade será submetida à prova final. Cada ser humano vai escolher e vai viver de acordo com Deus a quem ele escolheu. Aqueles que escolheram a Jesus Cristo como Salvador pessoal recebem o selo de Deus. Exatamente, recebe o selo de Deus. Esse selo tem a mesma função que aconteceu com os primogênitos lá no Egito, quando foi dada a ordem por Deus de que eles matassem um cordeiro e passassem o sangue na porta da casa deles, para que esse sangue servisse de sinal para que pudesse proteger aquela casa. Aquela família que se protegeu, que se cuidou, passou o sangue na porta da casa ali. Lembra disso? E quando o anjo da morte passou, não feriu nenhum que obedeceu à voz do Senhor. Mas já o egípcio, já o povo que não obedeceram à voz do Senhor, tiveram quase que em todas as casas alguém morto. Sabe por quê? Porque não obedeceram a palavra do Senhor. Eu preciso dizer para você que o mundo como eu e você conhece não vai permanecer muito tempo. A Bíblia está descrevendo no livro de Apocalipse que guerras, rumores de guerras, peste, pandemias serão mais constantes cada vez mais. Mas Deus está alertando para mim e para você que Deus quer proteger o povo que se coloca diante dele. Salmo 91 fala que aquele que campa ao redor do Senhor, praga nenhuma chegará até a tua tenda nem a tua casa. Sabe por quê? Porque eles escolheram Deus como protetor, salvador da vida deles. Quando esses 4 ventos soltarem, a humanidade que não tiver Deus irá viver seguindo seu líder Satanás. E irão viver e soltará as suas paixões mais infâmias. Sabe por quê? Porque agora não há mais o Espírito Santo para restringi-los. Agora eles agem de acordo com a própria natureza pecaminosa. Mas o povo de Deus será protegido. Sabe por quê? Porque ele terá o selo de Deus. O fato do povo de Deus ter o selo de Deus significa que eles rejeitaram o selo da besta. Portanto, as pragas que nós vamos aprender um pouco mais, você vai entender que as pragas não atingem a casa dos santos. Sabe por quê? Porque eles escolheram viver de acordo com a vontade do Senhor. E a pergunta agora que eu faço para você é: o que você tem feito com o conhecimento que Deus tem dado para você e para sua família? Tem você abraçado essa verdade e vivido de acordo com assim diz o Senhor? Ou será que você tem vivido na sombra, na timidez, indecisa se vai entregar a sua vida ou não a Deus? Deus está te chamando para você tomar um passo importante. E esse passo é você entregar a tua vida a Deus. Larga de arrumar desculpa, venha para Jesus. Ele é o único capaz de curar a tua ferida. Ele é o único capaz de dar sentido para a tua vida. Então venha para Jesus. Esse é o momento onde Jesus Cristo irá vivificar a sua igreja. Ele espera que eu e você vivemos de acordo, porque o mundo precisa ser despertado para essa mensagem. Os 144 mil representa todos aqueles filhos de Deus que estará vivendo de acordo com a palavra do Senhor nos últimos momentos da história da humanidade. Esse número ele é representativo. Ele representa todas as pessoas que vão viver de acordo com a vontade de Deus.
Esse povo, os 144 mil, representa a igreja de Cristo militante, lutando para alcançar a vida eterna. Essa multidão glorificada representa a igreja, então, triunfante ao lado de Jesus Cristo. E eu pergunto, você quer marchar, você quer lutar nessa terra ao lado de Cristo? Então permita que Ele te cele com um selo vivo. No livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo de 1 até o 8, descreve que antes que Jerusalém fosse destruído, Deus selou o povo dele para que não sofresse a destruição de Jerusalém. Esse mundo está chegando ao fim, esse mundo será destruído, mas antes de ser destruído, Deus está selando aqueles que estão se colocando à disposição dele. E você, venha para Jesus, aceite essa mensagem, entregue a sua vida. Parabéns você que vai se batizar agora, parabéns você que aceitou Cristo como Salvador pessoal, você está gritando para o universo, a esperança é Jesus. Você está oferecendo para as pessoas mais uma oportunidade de chegar a Jesus Cristo. Se você tiver de fazer apenas uma escolha na sua vida, escolha ser fiel a Deus. Ser fiel aos mandamentos. Não arrume desculpa para você cometer erros. Olha só o que está escrito ainda no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venha sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falarei coluna do santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está escolhendo agora. Deus está selecionando um grupo de homens e mulheres que irão viver de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do nosso Deus. Ele quer escolher você para representar essa verdade hoje. Ele está escolhendo você para ser coluna da igreja dele hoje aqui na terra. Portanto, meu amigo, venha para Jesus, aceita esse selo sobre a sua vida. Aceita Jesus Cristo como Salvador. Esses 144 mil, essa grande multidão de glorificados, só venceram porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A salvação só está disponível em Jesus Cristo. A palavra Cordeiro no Apocalipse repete 28 vezes. E você que estudou a lição da escola sabatina sabe que quando uma palavra é repetida, ela tem uma importância muito grande. Portanto, Jesus Cristo é repetido, o Cordeiro 28 vezes, para mostrar claro para todas as pessoas que só existe uma forma de alcançar a vida eterna. E a vida eterna é Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, soberano e eterno Deus, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de ver o teu cuidado para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor mostra que o Senhor tem um povo especial sobre essa terra. E esse povo, de todas as formas, de todos os cantos, tem escutado a tua voz e tem ouvido a voz do pastor e tem retornado para o teu rebanho. Eu estou falando agora, Senhor, para pessoas que abriram mão da sua fé, estão distantes da tua casa, que teu Espírito Santo os convide mais uma vez, os fortaleça para voltar para a tua casa antes que seja tarde demais. É triste, Senhor, ver tantas pessoas desfalecendo longe da verdade, longe do teu ideal. Dê força para cada um de nós, Senhor, para que nossa vida possa estar firmada, alicerçada nos braços de Jesus Cristo. Toma, Senhor, cada família aqui representado, em qualquer lugar que eles estejam assistindo agora, seja na casa, no trabalho, em qualquer lugar do país, do mundo, que eles sintam abraçados pelo teu poder. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos mostrou que o Senhor tem um grupo de pessoas que irão refletir o teu caráter, pessoas que vão deixar de fazer a vontade deles para fazer a tua vontade, Senhor. E a Igreja do Limão está de portas abertas para receber o teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite que mesmo diante da dificuldade que o mundo está passando dessa pandemia, o Senhor permite ouvir a tua voz através do texto sagrado. Toma os teus filhos em tuas mãos, Senhor. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Coloca em nós, Senhor, um coração puro e sela em nosso coração, Senhor, a tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti. E dar-nos, Senhor, sabedoria para entender que o tempo está sendo abreviado
O tempo está passando rápido demais e não há tempo para viver longe de Ti. Todo o tempo que temos é para estar ao Teu lado. Lavando o Senhor para o Teu reino. É que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Obrigado a você que tem compartilhado e tem se inscrito no canal Desbravando as Escrituras. Aproveite e assiste as mensagens que ali estão. São mensagens de fé e esperança. Compartilhe com as pessoas. Vamos levar essa mensagem aos 4 cantos da terra. O mundo precisa saber que a esperança é Jesus Cristo. A você, o nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.